Tenho 78 anos. Durante 40 desses anos, eu construí impérios de concreto e aço aqui em São Paulo. Fui empreiteiro. Levantei prédios quando a Paulista ainda estava sendo inventada. Assinei contratos com prefeitos, paguei propina. Isso é Brasil. Eu era do ramo da construção civil. E nos últimos 22 anos, destruí cada centímetro do que havia construído. Não foi a inflação. Não foi nenhuma crise econômica. Fui eu, numa mesa de carteado, uma ficha de cada vez. Você acha que o homem inteligente não destrói a própria vida? Que o homem que saiu do nada, que leu todos os contratos, que construiu com as próprias mãos, você acha que ele é imune? Eu pensei exatamente isso. E foi exatamente esse pensamento que me destruiu. Não vim aqui para te contar história de superação. Não existe superação nessa história. Tenho 78 anos, moro num quarto de pensão na Penha, zona leste de São Paulo, banheiro compartilhado, janela que dá para um muro. E tenho 3 netos que nunca me abraçaram, 3 crianças que carregam meu sobrenome e não sabem quem eu sou. Esse é meu castigo. Não a pobreza, os meus netos. Se você ainda tem algo a perder, filho que te liga, mulher que te espera, neto que sabe seu nome, preciso que você ouça. Não porque quero sua pena, porque quero que você não seja eu daqui a 20 anos. Fica comigo. E se o que você ouvir mudar alguma coisa em você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu leio todos. É uma das poucas coisas que ainda me fazem sentir que existo. Se inscreve, não por mim, por você. Meu nome é Roberto Almeida. Em 1986, quando tinha 38 anos, eu era o tipo de homem que outras pessoas usavam como exemplo. Cresci em Osasco. Filho de metalúrgico, neto de nordestino. Meu pai entrou na Ford em São Bernardo com 16 anos e ficou lá por 32. Bom homem, honesto. Morreu com um pouco de dinheiro na poupança e um sorriso de quem cumpriu o que prometeu a si mesmo. Mas eu não era feito para linha de montagem. Sabia isso desde os 12 anos, quando vendia sorvete em Osasco e calculava a margem de lucro no papel de embrulho. Não era ganância, era fome. A fome de quem viu o pai trabalhar duro sem enriquecer e jurou que seria diferente. Aos 24 anos, abri uma empresa de materiais de construção num galpão alugado na Vila Iara. 2 funcionários, uma Dodge usada que quebrava toda segunda-feira. Em 1979, quando a recessão engoliu metade dos pequenos negócios, eu fiz o contrário de todo mundo. Comprei terrenos que ninguém queria em Guarulhos, em Diadema, em Santo André. Parcelei no limite e além, e esperei. Quando São Paulo se expandiu para fora do eixo central, esses terrenos viraram ouro. Em 1986, eu tinha construtora. Escritório no Itaim Bibi, com secretária que filtrava minhas ligações, porque eu não tinha tempo para falar com qualquer um. Almoçava no Fasano,
O garçom sabia seu nome e trazia a taça certa antes de você pedir. Minha esposa Dalva era filha de comerciante de Santos, beleza tranquila. Casamos em 1974 com 200 convidados. 2 filhos, Fábio, de 1976, e Cláudia, de 1979. Casa no Morumbi com piscina aquecida e ipê amarelo no jardim. Eu era o tipo de homem que confundia trabalho com virtude e virtude com invencibilidade. Achava que porque construí tudo do zero, meu julgamento era mais apurado que o dos outros, que era diferente. Esse foi meu primeiro erro, acreditar que merecimento é proteção. Numa viagem a Buenos Aires, em 1991, entrei num cassino pela primeira vez. Um sócio argentino me levou. O Casino de Mar del Plata. Lustres de cristal, mulheres de vestidos longos, homens bebendo uísque como se o tempo não fosse real. E aquele som, o tintilar das fichas, a roleta, as cartas distribuídas com precisão, que tinha qualquer coisa de música, de promessa sem limite. Ganhei $3.000 naquela noite. Não foi o dinheiro que ficou, foi a sensação. Uma nitidez que nunca havia experimentado, como se eu tivesse passado a vida enxergando o mundo por vidro embaçado e alguém finalmente tivesse limpado. Não soube que era uma rachadura. Pensei que era um presente. Voltei ao Brasil com dinheiro no bolso e um pensamento que não saía. Quero sentir isso de novo. Durante os primeiros 2 anos, foi controlado. Viagens trimestrais a Buenos Aires, depois Montevidéu. Depois as mesas clandestinas em São Paulo mesmo, coberturas no Brooklyn, sítios em Itu, mansões em Campinas, onde o acesso era por convite e os jogadores eram todos como eu, empreiteiros, médicos, advogados, um ou outro deputado. Gente que tinha muito a perder e se achava acima das consequências. A bebida era importada e a ficção coletiva era de que aquilo era entretenimento de cavalheiros. Aprendi nessas mesas algo que é o veneno mais sofisticado que existe. Às vezes você ganha, e quando ganha, acredita ter habilidade, que você é a exceção à regra. Não existe exceção, existe ilusão. Em 1995, a construtora passou por crise de liquidez. O Plano Real reorganizara as margens. Precisei de dinheiro rápido e, pela primeira vez, em vez de ir ao banco, fui à mesa. Ganhei R$80.000 numa sexta-feira à noite. A Dalva perguntou de onde veio. Eu disse que era adiantamento de cliente. Ela me olhou daquele jeito que mulher olha quando sabe que está sendo enganada, mas ainda escolhe confiar. Eu não merecia aquela confiança. A partir daí, o jogo virou ferramenta financeira. Quando os negócios iam bem, eu jogava para ganhar mais. Quando iam mal, jogava para recuperar. Quando perdia,
jogava para recuperar o que havia perdido. A lógica é circular e perfeita e completamente destrutiva. E de dentro você não consegue ver, porque parece que a virada está sempre na próxima mão. Fábio tinha 16 anos quando me pegou chegando às 3 da manhã, olhos vermelhos, paletó cheirando a cigarro barato, o cheiro específico dessas coberturas. Não disse nada, só me olhou. E eu vi no rosto do meu filho a mesma decepção que tenta se disfarçar de preocupação. Em 1998, vendi participação numa das empresas para cobrir dívida de jogo que estava começando a ter nome e tom de voz que eu preferia não provocar. Disse para Dalva que era reestruturação estratégica. Ela disse tudo bem, daquele jeito que se diz quando nada está bem, mas não há mais forças para discutir. O ano de 2003 foi o ano em que tudo desabou. Dívida de quase R$900 mil com 4 credores, 2 com reputação que dispensava explicação. A construtora hipotecada como garantia de empréstimos sobrepostos. Eu correndo para frente como homem que sabe que se parar, cai. Em fevereiro, a Dalva achou um extrato bancário no bolso do meu blazer de inverno. Conta de uma holding criada 5 anos antes para movimentar dinheiro sem precisar explicar. Ela colocou o extrato em cima da mesa da cozinha, aquela mesa de madeira que ela trouxera da casa da mãe com a toalha de crochê do noivado, e disse com uma voz que nunca havia saído dela antes, baixa e firme: Roberto, preciso saber a verdade, toda ela. Sentei naquela cadeira. Pela primeira vez em 12 anos, contei tudo. O silêncio que se seguiu foi o som mais pesado da minha vida. Mais pesado que barulho de obra, que trânsito na marginal, que todos os anos de mentira somados. Ela me olhou em silêncio por minutos que pareceram 1 hora. Depois levantou, foi ao quarto e fechou a porta com uma calma que era pior que qualquer portão batido com raiva. Em setembro de 2003, um dos credores foi a empresa, não sozinho. Perdi a construtora em outubro por transferências voluntárias, do jeito que faca nas costelas é voluntária. Em novembro, a casa do Morumbi foi a leilão. Mandei a Vera, minha secretária de 15 anos, buscar as coisas que ainda eram minhas. Ela me entregou 3 caixas e um relógio. O relógio do meu pai. Um Seiko dourado que ele recebera de despedida da fábrica em 1972. Nunca usou. Guardou numa caixinha de veludo no fundo da gaveta como se fosse sagrado. Quando ele morreu em 1994, eu fiquei com o relógio e o esqueci numa gaveta por quase 10 anos. A Vera lembrou. A Vera foi mais honesta comigo do que eu merecia. Fábio veio me ver no apartamento alugado em Santo André. Quarto e sala, cama de solteiro, televisão de 14 polegadas. Ficou na porta, me olhou e disse com calma que doía mais do que grito:
Pai, você precisa de ajuda. Um psicólogo, um grupo, o que for, mas você precisa parar. Eu disse que estava tudo sob controle. Ele fechou a porta devagar e foi embora. Cláudia ligou 3 vezes naquele ano. Depois deixou de ligar. Dalva pediu o divórcio em 2004, depois de 30 anos de casamento. No dia em que assinei os papéis, olhei para as minhas mãos. Essas mãos que construíram prédios, assinaram contratos milionários e percebi que estavam tremendo. Não de raiva, de vergonha. Continuei jogando. É isso que as pessoas não entendem sobre dependência. Ela não para quando você perde tudo. Piora, porque agora a mesa é a única coisa que ainda te faz sentir que você existe, que você tem controle sobre algo. Passei os anos seguintes entre trabalhos que não duravam e a sensação constante de que em alguma mesa, em alguma noite, eu ia recuperar tudo de uma vez. Aos 66 anos fui internado, não pelo jogo, pelo álcool, que virara companheiro inseparável. 30 dias numa clínica em Cotia. Saí com uma clareza que durou 5 meses. Soube pelo Facebook que o Fábio havia tido uma segunda filha. Fiquei olhando para a foto por mais de 1 hora. Menina de olhos escuros, embrulhada num cobertor amarelo, em hospital de Brasília. Minha neta, com quem eu nunca trocaria uma palavra. Tenho 78 anos. Moro num quarto de pensão na Penha, banheiro compartilhado. Uma mangueira no muro que floresce todo novembro sem que ninguém peça. Pago R$700 por mês. Recebo o BPC, pouco mais de um salário mínimo que o governo paga porque provei documentalmente que sou idoso em situação de vulnerabilidade. Eu, que em 1987 pagava almoço de 20 pessoas no restaurante mais caro de São Paulo. Tenho um único objeto que sobrou de tudo, o relógio do meu pai. O Seiko que a Vera salvou em 2003. Não funciona mais. A bateria acabou há 6 anos e não tenho dinheiro para trocar. Mas não consigo vendê-lo. É o único testemunho de que existiu um homem antes de mim que construiu algo com honestidade e eu peguei esse legado e fiz o que fiz. Fábio tem 48 anos. Mora em Brasília, trabalha no setor público, construiu uma vida deliberadamente estável, diferente da minha em cada detalhe, como se a existência dele fosse uma resposta ao que eu representei. Falamos por telefone 2 vezes por ano, no aniversário e no Natal. Menos de 5 minutos cada conversa. Ele sempre termina com "Tá bem, pai?", dito com uma gentileza que custa mais de receber do que raiva, porque sei que é um esforço consciente da parte dele. Tem 2 filhas, Laura, de 10 anos, e Beatriz, de 7. Nunca as abracei. No Natal passado, ele me mandou uma foto pelo WhatsApp. 2 meninas de cabelos cacheados em uniforme escolar,
com o sorriso da Dalva. Fiquei olhando por mais de 1 hora. Coloquei como fundo de tela do meu celular barato. É a única foto que tenho delas. Cláudia mora em Florianópolis com o marido e um filho de 15 anos. Não sei o nome do meu neto. Ela não me contou. Eu nunca me atrevi a perguntar. A última vez que falamos foi há 3 anos. Ela ligou por impulso no meu aniversário. A conversa durou 7 minutos de silêncios com mais conteúdo que as palavras. Quando desligou, fiquei esperando que tocasse de novo. Não tocou. Dalva ainda vive em Campinas. Sei pela Vera que me liga todo 3º domingo do mês com uma lealdade que não consigo explicar, mas que recebo como se fosse oxigênio. Dalva tem uma vida boa, diz a Vera. Vai à missa, cuida de um jardim, tem amigas para café da tarde. Ela reconstruiu a vida. Mereceu isso e muito mais do que fui capaz de dar. Nas noites em que o quarto fica pesado demais, pego o relógio do pai e seguro na palma da mão. Só seguro. O metal frio, o peso de uma coisa feita para durar. E fico pensando no que construí, no que destruí, no tempo que não volta. Não me pergunte se me arrependo. Arrependimento é palavra para quem ainda tem algo palpável a corrigir. O que tenho não é arrependimento. É uma compreensão tardia e inútil de que eu troquei pessoas reais por uma sensação falsa. Preferia a adrenalina de uma cartada à mão do Fábio na minha mão. Preferia a ilusão de controle à realidade do amor. Preferia a promessa vazia da mesa à vida comum que a Dalva me ofereceu por 30 anos. O cassino não me levou o dinheiro. Dinheiro vai e vem, e eu provei que sei fazê-lo. O cassino me levou o tempo. Me levou os 30 anos que a Dalva me deu. Me levou os natais, as formaturas, as conversas de madrugada. Me levou a chance de ser avô de verdade, de ensinar a Laura a fazer conta de cabeça, de levar a Beatriz num parque num sábado comum, de descobrir o nome do meu neto em Florianópolis e ter o direito de pronunciá-lo em voz alta. Tem noites em que imagino chegar de ônibus em Brasília numa tarde qualquer, bater na porta do Fábio, sentar na cozinha. As meninas correndo pelo corredor, a Beatriz aparecer com um copo de suco e perguntar: "Vô, você quer?" Com aquela naturalidade que só existe em criança que não foi ensinada a desconfiar. E eu pegar aquele copo com as 2 mãos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isso não vai acontecer. Não porque eles não deixariam. Talvez deixassem. Mas porque eu deixei o tempo passar. Porque cada vez que tive chance de reconstruir uma ponte, escolhi a mesa. E agora tenho 78 anos, um relógio parado e 3 netos que me conhecem, quando muito, como uma foto antiga que o pai menciona,
com uma expressão que as crianças ainda não sabem nomear. Se você está ouvindo isso e ainda tem alguém que te espera, que te liga, que te manda foto de filho pelo WhatsApp, ouve o que um velho que errou tudo tem a te dizer. Nenhuma mesa vale isso, nenhuma ficha, nenhuma vitória, nenhuma adrenalina que o jogo vende como liberdade, mas que é só uma gaiola com cortinas de veludo. A vida real, a vida comum, cheia de jantar sem graça, de briga por causa de nada, de sábado de manhã sem fazer nada especial, é infinitamente mais valiosa do que qualquer coisa que uma mesa pode te oferecer. Esse é meu testemunho. É tudo que me sobrou para dar.